Boa noite. Nós estamos aqui para essa videoaula sobre estruturas da repetição. Eu sou o professor Alexander Furtado Carneiro e trabalho no Instituto Federal Sul-Rio Grandense. A primeira estrutura que a gente trabalha é a estrutura da repetição para, onde a gente pode ver aqui o diagrama de blocos da mesma. Então, eu tenho inicialmente uma variável onde eu dou um valor inicial, testo uma condição para essa variável e verifico esse incremento ou decremento desta variável. Então, eu vou ter um início, um fim e um incremento. Esse incremento pode ser de 1 em 1, 2 em 2, negativo. Tudo vai depender de como a gente vai estar fazendo esse incremento no software, no nosso algoritmo, perdão. Aqui, então, quando ela for verdadeiro, enquanto eu não tiver chegado até a condição, até o valor final, todos os comandos que estiverem abaixo serão executados e depois retorna para o início. Quando eu tiver com a condição finalizada, que for false, ele retorna e termina a minha execução do meu bloco para. Para a gente pegar a estrutura no Visualg, então eu tenho sempre uma variável de controle. A variável sempre do tipo inteiro para ser utilizada no bloco para. Tá? Nesse caso, então, no Visualg, a gente sempre vai ter o para, a condição de início e a condição de fim. E por final, no face. Vão ter os comandos aqui embaixo e um fim para. Então, ele só vai parar de executar esses comandos quando ele chegar à posição fim. Como exemplo, imagine o seguinte: nós temos um corredor que deu 10 voltas em uma pista de corrida, cada volta possui um tempo diferente. Quando foi o tempo total que ele utilizou para fazer esse percurso? Como que a gente faz isso? Então, para fazer isso, a gente vai fazer utilizando o Visualg. Tá? Então, a primeira variável então, que a gente coloca é a variável i, do tipo inteiro. E no caso, como a gente vai estar notando o tempo, a gente vai colocar tempo underline volta. Importante, pessoal, não dá para utilizar a variável, não dá para colocar o nome tempo na variável, porque tempo é uma palavra reservada do Visualg, então a gente não pode estar utilizando. Tá? Como vai ser tempo, a gente vai colocar também vai colocar ela do tipo real. Tá? Primeira coisa, então, a gente vai fazer um para e, como são 10 voltas, de 0 até 9. E faço. Depois, então, vou escrever um texto. Então, digite o tempo da volta atual. Leia tempo underline volta e vou fazer a soma do tempo underline volta, atribuindo para ela então o próprio tempo da volta anterior mais tempo volta total, vai ser o tempo volta total mais o tempo underline volta. Observe que nesse caso aqui a gente não criou a variável tempo volta total, então eu tenho que voltar aqui e criar ela para que não dê erro no meu software, no meu algoritmo. Então eu posso finalizar, fim para, e aqui eu vou exibir o script. O tempo total percorrido foi de A única coisa que está faltando aqui no nosso algoritmo é eu inicializar a variável tempo underline vol total.
Por quê? Porque essa variável ela é uma variável auxiliar para a soma de todas as voltas. Então, eu preciso atribuir para ela no início sempre o valor 0. Para o algoritmo ficar visualmente melhor, a gente utiliza o comando Ctrl+G. Tá? Então, ele vai estar funcionando dessa forma. Para a gente fazer o teste, então, eu coloco ali ele para rodar, né? Então, ele vai me pedir o tempo de volta. Para teste, então, eu vou colocar sempre o valor 1. Então, para testar, então, o tempo percorrido foi de 10. 10 o quê? Então, 10 segundos, 10 minutos, tudo vai depender de como você vai estar utilizando. Mas é importante. Então, ele fez essa leitura, fez a escrita do tempo volta atual, a leitura do tempo e a soma de todos os tempos na variável tempo volta. Ao final da execução é que ele foi colocar o escreva tempo total percorrido. Ok? Vamos retornar, então a gente vai agora para a estrutura enquanto. A estrutura enquanto, então, ela tem, o próprio nome diz, enquanto essa condição for verdadeira, faça os comandos aqui embaixo. Tá? E fim enquanto. Se a gente pegar então um algoritmo de um exemplo, ou um diagrama de blocos de um exemplo, eu tenho aqui início, foi atribuído o valor 1 para a variável x e colocou no enquanto x for menor ou igual a 10, ele vai escrever o valor de x e incrementar a x com 1, ou seja, vai atribuir à variável x o valor atual de x mais 1, tá? Até que ele chegue no valor 10 e saia e finalize o algoritmo. Baseado naquele exemplo, então a gente tem a variável x, tipo inteiro. Então eu vou inicialmente atribuir para a variável o valor 1 e vou iniciar com o meu enquanto. Enquanto x for menor ou igual a 10, faça. Escreva. Vamos colocar aqui o valor atual de x é e x vai ser x mais 1. Enfim, enquanto Ctrl+G para deixar melhor alinhado, a gente tem o algoritmo pronto como está no diagrama de blocos. Então vamos executar ele. Então aqui, observe que ficou ruim. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fechar aqui e vai colocar o escreval para ele dar uma linha entre cada apresentação, tá? E vamos dar um espaço aqui também para que a apresentação fique melhor. E vamos novamente executar o algoritmo. Observe que então aqui ele começou do 1, foi até o 10. Porque a condição era que ele fosse menor ou igual a 10. Então quando ele ainda é igual, ainda essa condição é verdadeira. Ele só vai ser falsa quando ele for 11. Certo? Então aqui tem mais uma execução do comando enquanto para a gente verificar. Então sempre que essa condição aqui for verdadeira, a gente vai ter o enquanto rodando, beleza? Aproveitando que a gente já está aqui, a diferença do enquanto para o repita é o seguinte. Então, mudando aqui, a gente pega aqui, ó, repita, só vou tirar aqui, repita até x menor ou igual a 10. Então o que acontece? Vamos executar para a gente ver.
Observe que aqui a condição. Então eu pedi para ele repetir isso até que x fosse menor ou igual a 10. Como x é 1, ele tem a condição dele, a condição é verdadeira. Então ele só executou uma única vez. Agora, se eu alterar para x até x maior ou igual a 10, ele vai executar 9 vezes. Por quê? Porque o x começou com 1, ele foi até que x for maior ou igual a 10. Então quando x for maior ou igual, ele acabou executando. Então nesse caso ele executou apenas 9 vezes. Se eu quiser que ele execute a décima, então ele vai executar, se eu colocar com x maior que 10, que daí ele vai ser 11. Então a diferença está inclusive na colocação da condição, né? Então eu tenho que observar bem como eu vou colocar a condição de comando. Assim a gente termina a nossa videoaula sobre estruturas de repetição, ok? Beleza? Boa noite. Vamos lá estudar que a estrutura de repetição é algo que a gente utiliza bastante nas nossas aulas.